E o trabalho do Dorival nesse tempo de parada foi ruim. Porque se fosse bom, o Corinthians ontem teria vencido o jogo sem discussão. Então, ainda não convenceu o trabalho do Dorival, a verdade é essa. E a sequência é pesada. O Arnaldo falou que tem os derbys e o majestoso. Entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença é de um time estruturado, bem treinado, bem trabalhado, para outro que está, né, nessa aí, precisa de reforço, o principal jogador não vai treinar, né? O primeiro tempo contra um bom time. Fala Fiel, mais uma derrota do Corinthians. O jogo, teve oportunidade ali com o Martins difícil, né? de fazer o gol, teve esse episódio do pênalti. Mas vamos ver que os comentaristas analisaram aí. Também. E no segundo tempo o Corinthians volta bem, né? E volta bem, depois a gente fala um pouco aí Romero, com o Galo, dessa derrota. Se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Quando precisa mexer no time, quando precisa tirar um Romero, que nem é lá grande coisa, mas você precisa tirar um Romero, você precisa mexer entre os volantes, cai muito o nível. Então o Corinthians sentiu demais isso ontem, aí consequentemente acabou chamando o Bragantino para o jogo. Claro, teve o erro de arbitragem, teve erros do Corinthians e teve um vacilo enorme do Gustavo Henrique também no último lance do jogo, que acabou dando um escanteio de graça, de bandeja assim pro Bragantino. E aí mais uma derrota na Neoquímica Arena. São jogos como esse, em Itaquera, que eu acho que podem dificultar a vida do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, tendo visto os últimos anos foram exatamente assim também. Muito bem, vamos vendo aí o gol do Kaká, pega a bandeirinha de escanteio e tal. Arnaldo, teve o pênalti também, eu achei que foi, eu achei que não foi, enfim, podemos debater também, mas tem o Memphis na jogada. Eu acho que vamos lá, começar pelo Memphis. A coletiva do Dorival sobre o episódio do Memphis na semana passada, a falta ao treino, é uma das questões do Memphis em 2025. O jogo acaba antes do golpe final do Bragantino, o gol do Thiago Borbas, do escanteio que o Vitor descreveu, com o Memphis forçando um cartão. Evidentemente forçando um cartão, né, que o tira do jogo do Ceará na próxima quarta-feira. Fosse aquilo uma estratégia conjunta, comissão, jogadores, pensando, sei lá, no Clássico São Paulo no sábado, ok. Mas tudo leva a crer que foi uma iniciativa do jogador. Por quê? Porque o Corinthians já tem problemas suficientes na quarta. O Romero já tinha tomado o cartão, esse não forçado, que o tiraria do jogo. O Yuri Alberto ainda não está pronto para voltar. E o Memphis 2025, não o Memphis 2024. O Memphis 2025 fora de São Paulo, ele é um fantasma. Ou ele não está, ou ele pede para sair no começo do jogo, como foi contra o Flamengo, ou ele não joga nada. O Memphis 2025, depois do título contra o Palmeiras, em que ele é protagonista, sobe na bola e tudo mais, você pode listar quantas coisas envolvendo o nome dele a gente teve, além de gols e assistências que ele faz. Ontem ele bateu o escanteio, como você falou, tirou, que originou o gol do Kaká. Então pode ser a camisa 10 que ele toma do Garro, as situações todas extra-campo, as notificações judiciais em relação ao Corinthians na volta as férias antecipadas pós-data FIFA com a seleção da Holanda, ele já emenda na Europa e não joga o jogo contra o Grêmio na volta, a falta no treino recente. Então, é claro que um time, isso vai além do Dorival. O aviso dos dirigentes lá que cuidam da carreira dele, da inadimplência. Então, a notificação, né? Música pro Neto. Música pro Neto, exatamente, ótimo ponto, boa lembrança. Tudo isso em 2025. Tudo isso pós-título paulista. E é claro que o Memphis, num ambiente sem comando, quando o Dorival fala que o Fabinho e a diretoria estão no mercado, é o Fabinho, que diretoria? Quem é o presidente do Corinthians? Qual é o comando do Corinthians atual? Num ambiente desse, jogador experiente e tal se cria, se sente confortável, cresce. Depois a gente vai falar muito, eu acho que esse talvez seja a grande discussão do final de semana, Felipe Luiz e Pedro. Dorival não é Felipe Luiz, Dorival é de uma outra geração, Dorival nunca parte para o confronto, como o Felipe partiu em relação ao Pedro, mas Dorival tem uma questão a resolver. Como é que ele gosta de resolver ao longo da carreira essas questões? Compondo. Aliás, Dorival
que fez uma ou outra ponderação sobre o Pedro lá atrás, foi o cara que conseguiu tirar o melhor do Pedro no Flamengo, com a dupla com o Gabigol. Desta forma, o Dorival conseguiu várias coisas, compondo na carreira dele. Mas essa situação, a composição, a harmonia, ela só é viável se o time está ganhando. Porque quando o time começa a perder, e o Dorival praticamente não perdeu no Flamengo, perdeu pouco no São Paulo, essa questão se vira. Ainda mais num ambiente que tem uma torcida tão atuante como a torcida do Corinthians. Então, acho que o Memphis Depay, ele está arriscando demais. Né? Agora, a aposta vai para o jogo clássico. O Corinthians, na verdade, eu acho que ele tem, nesse mês, 3 jogos para o torcedor. O jogo do São Paulo e os 2 jogos com o Palmeiras. O resto, o Corinthians está vegetando. O Corinthians não vai cair, não vai ser campeão. Na Copa do Brasil, ele tem os 2 derbys. E tem um jogo com o São Paulo, que é sempre uma questão. Talvez seja o clássico de São Paulo, que tenha mais a influência do mando. São Paulo normalmente ganha no Morumbi, Corinthians normalmente ganha em Itaquera. O Memphis, ao forçar mais uma ausência, ele dobra a aposta para o jogo contra o São Paulo. Aliás, no Campeonato Paulista, no Morumbi, ele foi muito mal contra o São Paulo. Ele ainda não tem gol em clássico no Corinthians. Né? Por que a gente fala tanto, ou falou tanto do Estevão, um menino, e não fala do Memphis em jogos Porque ele clássicos? subiu na bola, bateu arremesso lateral nas costas dele. Então, ele é um personagem importante nessa conjuntura toda que o Corinthians tem para esse restante de temporada, esse caos todo. Ainda vai ter eleição, julgamento, vai ter um monte de coisa extracampo no Corinthians, mas em relação ao time eu estou com o Vitor. O Corinthians foi, aos poucos, enfraquecendo o seu banco discretamente. Hoje você vê um time titular bom, mas pouquíssimas opções na reserva. E embora o Corinthians esteja já fora da competição sul-americana, tenha só 2 frentes, quando muitos concorrentes têm 3, a dependência desses principais jogadores ela é muito grande. Né? Ontem, talvez, se o Yuri Alberto estivesse no campo, quando tivesse vencido. Porque criação, oportunidade... Teve. O Romero teve 2 claras, o Garro teve outra clara. Normalmente o Yuri, uma dessas, ele põe para dentro e talvez a gente estivesse falando sobre outras coisas aqui. Mas o resultado não veio derrota na última bola. E aí a responsabilização em relação aos principais... O Hector Hernandes não estava nem no banco. Algumas opções desse tipo. Né? O Hector não estava nem no banco. Entrou o Guinegão no final do jogo. Vai reforçar, na minha opinião, a responsabilidade dos principais jogadores do Corinthians. Sobretudo do Memphis Depay. A gente falava aqui, Vitor, até o título paulista, que o Memphis, ele só tinha visto o lado bom do Corinthians, que é o lado vencedor, é o lado quando todo mundo está remando para o mesmo lado. O lado ruim do Corinthians, quando a coisa vira, ele é muito pesado. E é histórico isso. Aí pode ser o Sócrates, o Edilson, o Marcelinho... Pode ser emboscada, ônibus que... Então, que ele se informe sobre isso e se envolva mais nesse processo. Porque, de novo, a ausência dele num jogo, porque, para mim, o jogo do Ceará, num Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, tem o mesmo peso, a mesma importância do jogo com o São Paulo. Né? Valem os mesmos 3 pontos. O Corinthians não ganha 4 rodadas. Né? E se perder do Ceará... traz mais peso ainda para a próxima partida. Né? Então, E quando ele forçou o cartão diante do Fabinho do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras para o Bragantino, para mim, por que ele está querendo... Uma confusão no meio campo, né? Desnecessária demais. Nada. Né? Uma falta comum. Ele foi até o cara para tomar o cartão. Não foi? Para tomar o cartão. Passa realmente essa impressão. E só pontuando, né? A gente está vendo os melhores momentos e... As grandes chances do Corinthians passaram pelo Memphis, né? Ainda passam por ele. Só que inclusive. Não dá pra gente falar, ele não tá jogando nada. Não, ele tem sua importância. Só que, gente, é o artilheiro da seleção holandesa, é o cara que ganha mais, é o camisa 10.
ele tem que chamar para ele para fazer gol, né? O que o torcedor cobra do Memphis Depay atualmente é gol, porque ele tem assistência contra o Palmeiras na final do Paulistão, assistência contra o São Paulo, contra o Santos. Beleza, mas gol, né? Decisão. Realmente falta muita coisa aí pro Memphis. O Bruno Matias aqui no nosso chat no YouTube ainda acrescenta. Sem falar que o Memphis praticamente expulsou o Ramon Dias do cargo de técnico, né? Teve entrevista lá, ótimo fortíssimo. ponto. Ótima Acho que lembrança. a lista é grande. Sim. Ótima lembrança mesmo. Com aquela entrevista. né? Sim. Tipo Foi a Felipe última vez que ele Luiz, falou. né? Tipo Felipe Luiz. Só que a o entrevista. inverso. É, inverso, o né? inverso. Inverso. Então, verdade, Márcio, é verdade. esse é o Ótima cenário do Corinthians, que ontem teve Nosso chance de perder. chat é maravilhoso, né? Sim. Hã? Sim. Inteligentíssimo. Muitos. Mas diga, Massa, esse é o cenário. Não, cadê a flanela? Já? Bruno, Ah, velho. não Por tem quê? flanela. Mas eu Tem acho que que eu pôr a passei flanela. Calma. Tem que pôr a flanela aqui. Pega a flanela vamos aqui. ver. Por favor, pegue a flanela, Arnaldo. Aqui, vem cá, Bruno. Daqui, dá ela pra mim. Essa aqui, Flanela na ó. mão. Isso aqui Ela é um... pra mim. Flanela, raiz, hein? por enquanto ela tá ela no bolo. tá aqui, ó. Ninguém passou Daqui a pouco ainda. vai pra... Vamos ver pra onde ela vai. Deixa ela aqui comigo. Aqui é o seguinte. O Corinthians, quando ganha, o externo não tem a menor importância. Não, que o Corinthians ganhou, veja só, o que está acontecendo é polícia, o presidente que ninguém sabe quem é, o diretor de futebol, cadê, né? Não tem comando. Quando perde, é a mesma coisa, não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o campo. E para ganhar do Bragantino, precisa jogar mais. E o trabalho do Dorival nesse tempo de parada foi ruim. Porque se fosse bom, o Corinthians ontem teria vencido o jogo sem discussão. Agora, tem uma diferença já clara para esses primeiros 7, 8 da tabela para aqueles que estão lá embaixo. A diferença não é só sobre Flamengo e São Paulo. A diferença é também de Red Bull, Bragantino e Corinthians. Porque o banco do Red Bull, você vê os caras entrou o Mosqueira ontem. Tá? O Mosqueira, cara, se ele me der uma pesada, eu fico 3 dias dormindo, entendeu? Nem me mexo mais. É um animal forte pra caramba. Certo? O Red Bull vai contratar o John do Palmeiras e paga. E leva o cara. E joga, hein? E joga. Né? Joga. Jogou pra caramba ontem. Foi bem. O campeonato dele É excelente. Ele é um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença é de um time estruturado, bem treinado, bem trabalhado, para outro que está, né, nessa aí, precisa de reforço, o principal jogador não vai treinar. Né? Isso traz uma diferença que é preciso aprender. Com o campeonato de pontos corridos, é preciso aprender. Não é possível mais que um time desse tamanho, como o Corinthians, não olhe para o Campeonato Brasileiro e pense, pô, só um ganha, se eu chegar em 10º, tá bom. É uma coisa estrutural dentro do Corinthians, João. Você que está no dia a dia do Corinthians. Vitor. O Vitor, perdão. O Corinthians se acostumou a ser desse tamanho. O Corinthians hoje é um time desse tamanho aí. Incapaz de ganhar do Red Bull Bragantino em casa. E não ganha mesmo. E não vai ganhar, mesmo o Bragantino tendo feito um esforço danado, né? Naquele lance do Capixaba, o cara sai com a bola do lado esquerdo, vem atravessando toda a área, até perder e deixar a bola no pé do Garro. Esperar que o Romero perca um gol desse, eu espero. Agora, o seu Garro também tem que ser cobrado. Porque ele teve a melhor chance do jogo. Ele, o goleiro, ele deu se livrou da bola, a bola foi na trave, com o campo todo para fazer o gol. Então, o Dorival precisa ser cobrado. A questão de reforços, ela não pode ser colocada em pauta, porque o time é bom, o Corinthians tem bons jogadores, o Corinthians tinha, para mim, na minha visão, obrigação de mostrar mais. E ganhar o jogo, certo? Não dá para ficar com a flanelinha, não dá... Não tem dinheiro, o presidente está lá, não sei o quê. Ou os caras acordam para a realidade do futebol brasileiro, ou vai ser isso aí sempre. Não é fácil ganhar do Red Bull para ninguém. Nem para o Flamengo, nem para o Cruzeiro, nem para os times que estão lá em cima, porque é outra estrutura, é outro jeito. Você inventou uma coisa que é uma expressão que precisa ser abandonada. Eu falei pra ele. Falou, Falei. A faca. Faquinha de bolo puma. Agora então. Mas... Você já viu aquela faca elétrica? Você Isso. aperta, ela fica... Agora, Para cortar carne? Mudou mesmo.
E assim, Porque mudou do esse é um tipo de caixinha, vitória. Você abra, né? Você vê? Esse é um Salvou na última... mentalidade muda. penúltima partida contra o Atlético Paranaense, derrubou o Atlético Paranaense. Podia estar na segunda divisão. Foi por um tris. Isso aqui, exatamente. agora, né? Agora... Assim como o Fluminense, que foi lá ser quarto lugar isso. do Campeonato Mundial, poderia ter caído no final na do ano última passado. Então, assim, o Bragantino, me parece que o sinal claro é um jogo para ele perder na última bola. Que seria o normal. Claro. Né? Então, o fato dele ser altivo, atacar, ir para o jogo ainda no final, talvez seja uma mudança de mentalidade dessa equipe, que é o que precisa. Porque jogador bom tem, média de idade baixa, jogadores fortes fisicamente, com qualidade, o treinador é bom, certo? Então, eu estou valorizando a vitória do Bragantino, mas o Corinthians teria que fazer mais, na minha visão. Teria a obrigação de fazer mais, sendo a folha do jeito que é, gastando dinheiro do jeito que gasta, com esses jogadores que aí estão. Com esses jogadores que aí estão. Tem só um detalhe sobre esse comportamento do Red Bull Bragantino ontem. Pô, você está empatando um jogo em Itaquera 1-1, na última bola escanteio para você. É escanteio curto, É já juntar era. o cara lá, fica todo mundo em volta Para na acabar o bandeirinha, jogo. ninguém pega a Teve bola. 2, né? Escanteios. E o cara, o Bragantino, o Seabra dá alguma orientação, os caras jogam a bola na área e sai o gol. Né? Sim. Ou seja, tentou ganhar. Qualquer time, Os grande ou zagueiros estavam pequeno, na área, grande ou bastante pequeno, gente na área. teria Cozinhado cozinhado o o jogo jogo. ali para Sim. acabar. Não, foi lá e ganhou. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença, exatamente. Agora, fala. Não, você tinha falado, né, Arnaldo, Tirani, que você não lembrava a última vez que o Corinthians tinha sofrido o gol no último lance, teve o ano passado contra o Internacional, né? Aquele 2-2 aquele inexplicável lá também. Então, assim, o torcedor Aquela já... sequência... foi o outra último jogo antes da sequência, né? Antes de do- embalar. Então, assim... E outra curiosidade, falando do time do Corinthians, o time realmente já mostrou que pode mais, pela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e pelo Paulista. Mas próxima rodada, por exemplo, sem Memphis, sem Yuri, sem Romero, o ataque vai ser Thales Magno e Guinegão. Assim, sabe? Então, tem 4 jogos que o Yuri Alberto não joga. Nesses 4 jogos, o Corinthians fez 2 gols, um com zagueiro, outro com volante. Os atacantes não estão fazendo gol. O Thales Magno não marca desde fevereiro, o Memphis não marca desde maio. Muito jejum. Então, assim, o time titular é bom, mas o banco, eu realmente acho que tem que olhar com carinho aí para Foi desfazendo de alguns caras, né? Foi, Alex Santana. O Donelli agora tá indo, o Hector Hernandes também pode estar indo para o Coronado. Coronado. Agora, Vitor, uma pergunta para você. O Dorival já está aí há mais de 10 jogos. Já, 12 jogos. Ontem foi 12º. O corintiano acha que tá bom, tá ruim, podia estar melhor. Podia estar melhor. O corintiano ainda não tem convicção, ainda não convenceu o trabalho do Dorival, a verdade é essa. E a sequência é pesada. O Arnaldo falou que tem os derbys e o Majestoso esse mês. Mas antes, você tem o Ceará, que venceu o Fortaleza fora de casa. Aí você tem o São Paulo. Aí você tem um Cruzeiro em Itaquera, inclusive jogo que vai ser marcado até pelo reencontro do Cássio, toda aquela atmosfera ali. Ainda usa um cartão que não te dá nada? Sem status, sem benefícios, sem recompensas de Jogo de ida. Então, assim, a gente sabe como o Corinthians funciona. Você não pontuar nessa semana com Bragantino em casa, Ceará e São Paulo, domingo já pode ser um outro cenário para o Corinthians. O Dorival não está dando respostas de que realmente está conseguindo dosar esse elenco. Por quê? A gente sempre falou que o Dorival era o técnico feijão com arroz, né? Só que no Corinthians, na verdade, os últimos 2 jogos ele deu uma ajeitada, né? Mas era Carrijo jogando de ponta, era Michael de primeiro volante, era Memphis fora de posição, todo mundo muito bagunçado. Ele ajustou isso nos últimos jogos, mas ainda assim falta volume. sabe? Você tem total Intensidade. razão. E ontem, não sei se você tem a mesma impressão, eu acho que a proposta do Dorival, o jogo, o time, taticamente, pareceu muito o time do Ramon Dias. Sim, sim. Uma volta Losango ali. pouco Isso. com o Losango, com os 2 na frente. E o time os 2 errando laterais passo pra passando. caramba no Errando começo passe. do Sim, jogo, né? sim, mas eu acho que... Melhorou no segundo tempo. Daniel, parou- Carrijo, Martínez e Garro centralizado. Exatamente, aquilo que a gente dois na costumou frente, a isso. ver, né? Sem o Yuri, claro, que faz muita diferença, Mas acho que ele mudou o Carrijo de posição no segundo tempo. Foi isso que deu uma melhorada no time. Sim. Vocês repararam? Ele trouxe o Carrijo mais por dentro. Deixou e aí- ele mais Isso, centralizado, ali mais próximo centralizado. do Garro, e aí, consequentemente, o Corinthians acaba melhorando. Mas o Carrijo é um desses jogadores, a gente fala muito do Memphis, né? Mas eu acho que tem outros nomes que não podem passar batido. O Carrijo é um nome que, assim, parou de jogar. Inexplicável. Você até citou a data FIFA, né, Arnaldo? E ele foi um jogador também que teve férias antecipadas. E foi até uma situação que incomodou o torcedor, porque... Você esqueceu de pôr isso na conta, Vitor, desculpa. Falo.
Eu falei das férias, falei só Falou, do Memphis, né? mas alguns tiveram. Teve Carrijo e teve o Martins, os gringos ali, na verdade, né? E o Carrijo, ele estava machucado, ele vai para a data FIFA machucado, ele perde o primeiro jogo pela seleção peruana e volta jogando 90 minutos, né? Algo que ele não fazia no Corinthians há muito tempo. Então, o Carrijo está devendo há um tempo também, os principais jogadores estão abaixo. É torcer para um Garro voltar bem e puxar todo mundo para cima, para o Yuri Alberto voltar e realmente não for embora e voltar a fazer gol, porque... Tem chance dele não ficar? O Yuri? Tem. Yuri, Memphis, Garro. A janela abriu oficialmente semana passada, né? Vai até o dia 2 de setembro. E o Corinthians, o Dorival pede reforço, mas o Corinthians sabe que para contratar tem que se desfazer de jogadores. Acontece. Não tem Mas dinheiro. tá no entendeu? cenário abrir mão de mais jogador ainda? Assim, dos principais, não. Só se realmente for algo irrecusável. propostas- Agora, o Yuri Alberto aí. aí teria que ser uma proposta boa para o Corinthians, para o Yuri Alberto. Não, porque estamos falando quando o cara parou de jogar, o time parou de ganhar. Sim, sim, não fez mais Abrir gol. mão O do atacante. cara também não é simples. Né? O Corinthians, no caso do Yuri Alberto e do Garro, é só uma proposta irrecusável. O Memphis já é um pouco diferente, porque a multa dele é muito favorável para ele, de repente, se transferir, né? São 10 milhões de euros, 5 para ele e 5 para o Corinthians. Então, assim, meio que quando ele quiser, qualquer jogador hoje custa O 5 milhões de acordo euros. do entendeu? Memphis é uma das coisas mais Facilita surreais. muito uma possível saída. Claro. Então, o Memphis é um que eu fico meio com o pé atrás, assim. Mas o Yuri só se realmente tiver uma proposta boa. Agora, a janela tá indo. Não sabia esse detalhe da multa, então a multa fica metade pro Memphis. Isso. E hoje em dia, qualquer jogador custa 5 milhões de euros. O Memphis é simbólico desse Corinthians, não é? Sim. Não é o símbolo exatamente do que é esse Corinthians? Corinthians meio louco. Olha, a Cada expressão é contratação muito que forte fez. que eu vou usar, mas é um time... Sabe quando você pega um sujeito de 2 metros de altura e coloca uma calça muito curta nele? Sabe? Toda vez que ele abaixa, o que acontece? Já deu para entender, né? Minha avó dizia, quem muito abaixa, a bunda mostra. E é o Corinthians. O Corinthians se rendeu a um jogador, é um jogador que manda no clube, é um jogador que faz o que quer, por causa da situação econômica. Ainda sobre o Memphis, Vitor, e o Arnaldo falou sobre essa relação que o torcedor corintiano tem com os jogadores, né? Muita idolatria, mas também quando vira a moeda, a coisa não é fácil. Como está a relação do Corinthians com o seu torcedor, do Corinthians com o Memphis hoje, do torcedor com o Memphis? A paciência já foi maior. Isso é um fato. Ontem na Neoquímica Arena, por exemplo, 34 mil torcedores, né? Ainda o Corinthians se adaptando a biometria ali, a facial. Então, ontem um público abaixo, mas um público que alguns jogos já vem com uma certa impaciência com determinados jogadores. E você vê que até os jogadores estão nervosos, tanto que na última rodada ali o Mateuzinho bateu boca com o torcedor, isso e aquilo. Então, ontem, o Memphis virava um jogo, errava, você já ouvia um pouco de impaciência. E nas redes sociais, claro que a chave está virando. Começou com a música pro Neto, né? Que é um ídolo do clube, então você bater de frente assim com o ídolo do clube é muito arriscado. A falta no treino é bizarra e a postura durante o jogo, né? O torcedor cobra mais gás, mais energia do Memphis. Então, assim, se um dia ele já foi intocável e conheceu o lado bom do Corinthians, eu acho que tá a mais um clássico em branco aí sem fazer gol para a torcida realmente virar essa chave, porque ele tá longe de ser o protagonista para a torcida que Hugo Souza, Garro e Yuri Alberto são no momento aí. Essa é a questão. Você também acha que o Dorival está fazendo menos do que poderia? Eu acho a pergunta é boa, porque tem alguns clubes de futebol no Brasil que eles são irresistíveis para treinadores, né? Os mais populares, os mais que têm mais espaço, ressonância e tudo mais. Mas para mim a escolha do Dorival saindo da seleção daquele jeito, vamos lembrar como ele saiu, como é que foi o trabalho dele na seleção, como é que ele sai da seleção? Não, sai... Ele sai muito pior do que ele entrou, né? Então o Dorival que vinha do Flamengo, do São Paulo, lá com títulos e tudo mais, na seleção a marca foi uma piaba da Argentina, uma das piores exibições da história da seleção brasileira, comparável ao 7-1, certo? E aí vem a proposta do Corinthians. Daquele jeito, não foi a proposta do Corinthians foi o principal jogador deu uma entrevista rifando o treinador, o presidente do Corinthians que estava na apresentação do Dorival podia sair a qualquer momento, o clube podia entrar em erupção e ele topou. Então eu não vou, ele topou, ele quis esse desafio, né? Eu acho que eliminado na Sul-Americana com ele já. Então, isso.
Então tem coisas já, vocês citaram, já tem participação. Digitais. Já tem digitais. Ele não está mais em torneio sul-americano e tudo mais. E acho que quando ele topou, acho que ele não tinha nada a ganhar. Porque a perspectiva do Corinthians melhorar em 2025 era nula. Pelo contrário, só piorar. É o que ele estava falando. Talvez tenha que vender um dos principais jogadores. A questão política não vai ter trégua. Não há nenhum sinal que tenha isso. Vai precisar perder alguns jogadores. O Dorival sempre, nos últimos trabalhos, até no São Paulo foi assim, bom treinador, gosta de trabalhar, mas com um monte de gente com o elenco farto, cara. Né? Na escassez. Então, a janela dele no São Paulo foi receber o Lucas e o Rames Rodrigues. Além do São Paulo ter 30 jogadores na época. Né? Foi essa janela que ele teve. O São Paulo não vendeu nenhum jogador. Né, para ser campeão da Copa. Vale lembrar, porque ele enfrentou o Corinthians naquela época e o Corinthians perdeu o Roger Guedes de um jogo para o outro. Né? Então, o Dorival, ele não viveu recentemente uma situação dessa aí. E quando ele sai da seleção daquele jeito, eu imaginei que ele fosse dar uma respirada e fosse escolher começar um trabalho ou depois dessa pausa, que seja, ou no ano que vem, em condição favorável ter sido o último técnico da seleção brasileira. Ele quis entrar na fogueira. Então a responsabilidade é dele. Né? Então não é que esse Coitado. cenário era inimaginável. Não era. Não era, não. Tudo isso está acontecendo, a gente poderia prever. Né? Tanto em termos econômicos, as dificuldades, quanto a questão política. E eu acho que não é uma coisa... E ao tentar também, e eu acho que o Vitor foi cirúrgico, no início assinar um pouco, mudar. Eu gosto do primeiro volante que jogue, então eu vou botar o Maicon de primeiro volante. Mudou. Ele perdeu tempo naquele período. Em vez de repetir uma coisa que estava dando certo, ou deu certo muitas vezes, sobretudo nos jogos em casa. E aí, eu acho que agora, tentando retomar, é aquilo. Se você separar a atuação do jogo de ontem, não foi uma atuação desastrosa, parece, mas você vê que está muito no limite, né? Com algum desfalque importante, ele não vai conseguir reprisar o que foi o melhor Corinthians do Ramon Dias. Para mim, ele não tem jogador para reprisar o que foi o melhor Corinthians do Ramon Dias. Essa já é uma questão. Mas, de novo, a responsabilidade é dele. Ele que quis assumir o Corinthians nessas condições. Vou perguntar um negócio pro Vitor. 33 mil no estádio é sinal de abandono? É reconhecimento facial? O que significa isso? Porque o Vessa falou aqui na sexta que, poxa, então, a venda de ingressos não está normal. Qual que é, você que está perto, qual é a tua avaliação? O torcedor está desanimado. Não tem como. O torcedor acorda numa segunda-feira, vai pegar o celular, cartão corporativo. Você acha que essa história do Andrés balançou mais ainda? Sim. Deu uma o Andrés, impactada, o Augusto, esse caos político. E aí ontem, por exemplo, o Corinthians prejudicado pela arbitragem. Mais uma derrota. O Memphis faltou. Quem foi falar com o torcedor, com a imprensa ali na zona mista, foram o Kaká e o Matheus Bidu, sabe? Não teve um dirigente para falar, não teve uma figura mais importante. Então o torcedor está sentindo que o Corinthians está às traças. É isso, galera. Essa aí foi as notícias do Corinthians nesta segunda-feira pós-jogo aí. Para mim o Corinthians não fez um péssimo jogo, porém teve muitas oportunidades aí que foram mal colocadas, né? O Garro perdeu um gol de frente, né? O Romero também perdeu um gol sem goleiro praticamente e custaram, né? Os gols do Bragantino foram pênalti, que pra mim não foi pênalti, né? Mas teve até um toquezinho lá, mas pra mim não bastou para o jogador do Bragantino ter caído, né? E o outro, um rebate na área lá que os caras empurraram pro gol. 2 gols bestas, né? Mas acontece.
Pra mim, o trabalho do Dorival é muito ruim, muito ruim. O Ramon, pra mim, não teve diferença do trabalho do Dorival. Os dois foram... A diferença é que o Ramon teve o título paulista, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí. O próximo jogo é contra o Ceará, fora, né? Sem Memphis. E outra coisa, o Memphis tomou aquele cartão de propósito, viu? Só eu que vi isso. Comenta aqui se vocês viram também. Tomou o cartão de propósito. Não vai ter Memphis, não vai ter Yuri Alberto, não vai ter Romero. Provavelmente vai com Thales e Guinegão no ataque. Vamos ver no que dá, né? É isso, galera. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vai Corinthians.